o mais recente de todos, que é o da Assunção de Maria. Acredito eu que ele deva ter falado sobre o dogma da Assunção de Maria. Assim, o dogma da Assunção de Maria é aquele dogma que você não vê absolutamente nenhum historiador católico hoje defendendo. A historicidade do dogma. Ninguém mais consegue defender esse dogma de um ponto de vista histórico. Até porque quando você fala que Maria foi assunta aos céus, você não está afirmando apenas uma ideia, você está afirmando um fato histórico. Então, se é um fato histórico, ele precisa de evidências históricas. No caso da Assunção de Maria, falando resumidamente assim, você basicamente tem documentos ali apócrifos, heréticos, com influências gnósticas, não somente gnósticas, mas também com influências de outros grupos heterodoxos, ou seja, são ideias que surgem dentre grupos heterodoxos. E a respeito da datação, geralmente você tem uma disputa acadêmica, alguns situam no século V, outros no século IV, alguns chegam a situá-lo no século III, mas enfim. O que todo mundo concorda é que esses documentos, que foram os primeiros a trazer essa ideia de que Maria foi assunta aos céus, eles não têm valor histórico algum. Você não tem qualquer historiador católico hoje, acadêmico, não estou falando de apologética. Tá? Na apologética aceita qualquer coisa, o pessoal defende qualquer coisa. Mas se você for pegar acadêmicos católicos que lidam com a história da doutrina, você não tem nenhum que defenda o valor histórico desses documentos. Os primeiros pais da igreja a defenderem a ideia de que Maria foi assunta aos céus, influenciados por esses documentos, eles são do século VI. Então a gente está falando aí de um lapso, a gente tem um lapso entre o fato histórico e o primeiro pai da igreja de mais de 500 anos. Em alguns casos, até quase 600 anos. Então, assim, na época que o dogma foi ser definido, né, ele foi definido por Pio XII, em 1950, se não me engano, foi feita uma consulta, inclusive isso é relatado pelo Joseph Ratzinger. Tem um mariologista católico também chamado Luigi Gambeiro, também, que escreve muito sobre mariologia, que ele atesta também isso. E as faculdades de história, os departamentos de história da igreja, né, eles foram consultados para falar sobre a historicidade do dogma. E a resposta foi que não havia uma base histórica confiável para definir aquele dogma. Na época, você tinha um patrologista muito reconhecido também, chamado Bertold Attner. É um patrologista alemão, que ele escreveu ali um documento contra a definição do dogma, justamente porque, além de ele não ver nenhuma base bíblica, ele de fato você não tem base bíblica alguma para a Assunção de Maria. O texto que os católicos geralmente usam é Apocalipse 12, mas é uma interpretação bastante tardia e é uma interpretação bastante estranha ao próprio conteúdo do texto. E ele, assim, ele vaticinou que não havia base histórica para definir o dogma. Né? Você não tinha fundamento histórico algum. Mas o Pio XII, que era um devoto bastante fervoroso de Maria, inclusive ele era um entusiasta do culto de Fátima também, ele inclusive disse ter até uma visão de Maria, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito na história do desenvolvimento dos dogmas católicos, que é o apelo às aparições, o apelo a visões, assim. Existe todo um misticismo envolvido no desenvolvimento desse dogma. O Pio XII, ele simplesmente não se importou muito com essas lacunas históricas e definiu o dogma. E ele, inclusive, apela na época ao censo dos fiéis, ou seja, como essa celebração da Assunção de Maria já havia invadido a piedade popular, isso foi um dos argumentos usados para a definição do dogma. Obviamente que esse é um argumento que, do ponto de vista acadêmico, ele é insustentável, porque a piedade popular acredita num monte de coisa. Né? Se a gente pega, por exemplo, a piedade popular do Brasil, os católicos leigos, né, eles acreditam em muita coisa que é contrária até mesmo à teologia católica. Você pega a teologia católica oficial e você pega a piedade popular, você vai ter ali uma discrepância muito grande entre as duas coisas. Mas eu acho que esse dogma, ele acaba expressando de uma forma bastante clara para a gente o abandono da teologia histórica. Inclusive, esse patrologista católico que eu citei, ele diz justamente isso, que a definição desse dogma cada vez afastaria cada vez mais a teologia da ciência histórica. Porque você estava definindo algo que apela a um fato histórico que não tem fundamento histórico algum. Que é o que acontece hoje, né? Hoje a Igreja de Roma está totalmente divorciada da ciência histórica no que toca à definição de dogmas. Completamente. Assim, você imagina, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui mental.
Imagine vocês que a ressurreição de Jesus dependesse de documentos, que a primeira vez na história que surgisse um documento atestando a ressurreição de Jesus, nós tivéssemos um espaço de 4 ou 5 séculos. Qual a confiabilidade que a ressurreição de Jesus teria como fato histórico? Um dos argumentos, nós que gostamos de fazer apologia ao cristianismo dos anos, para a ressurreição de Jesus, é justamente o fato de que o primeiro testemunho escrito, as primeiras cartas paulinas, por exemplo, que atestam a ressurreição, elas têm uma datação ali de 20 anos, algo em torno de 20 anos após a ressurreição. É um espaço de tempo em que as testemunhas da ressurreição ainda estavam vivas. Né? E nós temos também uma atestação independente. Né? A gente não depende apenas de uma testemunha isolada. A gente depende de várias testemunhas, centenas de testemunhas independentes. Então, assim, quem é que defenderia, por exemplo, a historicidade de um evento como esse, baseado, por exemplo, na base histórica da Assunção de Maria? Ninguém defenderia. O único motivo que o católico tem realmente para defender esse dogma é porque a igreja diz. É a sola ecclesiae.